Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Telles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, sexta-feira, dia 31 de março, aí a gente está fechando um mês. Vai ser bem interessante na segunda-feira que a gente pode fazer um fechamento do mensal aí para entender tudo o que aconteceu. Mas a gente vai analisar o mercado hoje, vou falar dos dados on-chain para vocês. Nos 3 últimos dias vocês não tiveram uma análise sobre o mercado. A gente vai comentar sobre isso, a gente vai dar um overview em toda a movimentação que está acontecendo aí. Vamos falar do curto prazo também, o que eu espero, pontos de compra e pontos de vendas também, onde que eu estou olhando para esse tipo de movimentação, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, então bora lá, chega de papo. Vamos ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro de tudo, vamos passar pela volatilidade aqui do BTC, só para a gente entender qual que é a nossa perspectiva sobre o mercado. Então a gente tem a volatilidade baixa aqui no BTC, né? A gente pode ver que possivelmente ela bateu um fundo ali, onde a gente vai iniciar movimentações com alta volatilidade. Volatilidade, ela sempre vai ficar oscilando, tá? Então quando a gente tem ela baixa, a gente vai setar nossas expectativas que pode vir uma porrada. Pô, Gui, isso daí significa que o mercado vai para baixo ou para cima? Não, não significa nada disso. Simplesmente está nos mostrando que a gente vai ter uma movimentação forte em breve. E quando a gente olha para o NUPL, o sentimento dos investidores nesse momento, a gente está em um sentimento de otimismo. Isso é muito bom, galera. Depois que a gente bate uma fase de capitulação, a gente ter esse sentimento de otimismo voltando, ele é importante. Por que ele é importante? Porque a gente vai ter os players voltando para dentro do mercado. Cara, muita gente ficou fora durante o bear market, muita gente se assustou com o bear market, muita gente perdeu a confiança do ativo durante um bear market. Isso é normal. E depois que todo mundo enxerga que a gente bateu um fundo, por exemplo, que a gente não vai visitar mais uma região tão baixa, a gente começa a ter sentimentos de otimismo dentro do mercado. Então vocês vão ver que é comum a gente ver várias pessoas cada dia mais aderindo à tese de que a gente bateu fundo. Isso é por conta do sentimento de otimismo. E quando a gente tem esse sentimento de otimismo em jogo, a gente tem capital entrando no mercado, porque as pessoas estão dispostas a tomarem mais risco, as pessoas estão dispostas a comprarem aquele ativo, principalmente no período que nós estamos, porque a gente recentemente bateu uma capitulação do BTC, cara, abaixo ali dos 20 mil dólares, a gente está dentro da fase de capitulação, então recentemente a gente bateu uma capitulação, e se a gente olhar historicamente, a gente sempre vê que a gente bate uma região de capitulação, né, região vermelha no NUPL, depois a gente bate uma região de esperança, onde o mercado ele ainda não tem tanta certeza se a gente realmente capitulou e vai seguir para um otimismo, mas geralmente depois que a gente bate um otimismo, fica muito mais fácil a gente ir buscar uma fase de crença das pessoas. É uma fase antes da euforia, tá? A fase de crença, mas é uma fase onde todo mundo tá super otimista. Na fase de crença, onde todo mundo está crendo, acreditando no ativo, é onde a gente não vê mais ninguém falando sobre bear market, onde todo mundo vai ter revertido a sua opinião, todo mundo já vai estar olhando para uma possível alta, para uma possível bull run, beleza? Bull market é diferente de bull run. Todo mundo vai estar olhando para uma possível bull run. E nesse período não é um problema ainda para o mercado. Enquanto a gente está nesse momento onde a gente tem uma esperança, ainda tá tudo bem. Tem ganância em jogo, sim, mas todo mundo tá otimista ali, tá tudo bem. O que o mercado começa a ficar perigoso é quando a gente entra em fase eufórica. Fase eufórica, o mercado ele está irracional. A gente não tem pullback, a gente só tem alta, a gente tem a bull run, os investidores estão comprando sem pensar, tá todo mundo com lucro, ninguém quer realizar, porque todo mundo acredita nos 100 mil dólares, por exemplo, que aconteceu no ciclo passado. Então a gente vê que esses sentimentos do investidor, ele sempre vai variando conforme o preço do ativo vai se movimentando, beleza? Então a gente está aí nessa fase de otimismo, algo que é muito bom, porque a
gente elimina um pouco aquele medo. Lembra, durante a fase de capitulação, todo mundo só falava em queda do mercado, em quebra das criptos, porque a FTX quebrou, qual que era a próxima? Binance, qual que era o próximo FUD? BUSD, qual que era... Cara, a gente tinha vários e vários problemas durante esse período, porque as pessoas estavam em pânico. Agora as pessoas estão mais otimistas. E aí, se a gente olhar algo que para mim é chave, é um divisor de águas dentro dos meus investimentos em cripto, é olhar sempre para o supply na mão do long term holder. Para mim, long term holder é o investidor que entendeu o jogo do BTC, entendeu o ciclo do mercado, entendeu como isso funciona. Ele acumula na baixa, ele distribui na alta. E quando a gente olha exatamente para o supply na mão do long term holder nesse período, a gente vê que está diminuindo o supply na mão do long term holder e a gente consegue saber quem é que está vendendo. Quem está vendendo é simplesmente o novato, o velhaco, ele segue acumulando. Então, isso daqui é um sinal super positivo de que, cara, as coisas ainda estão saudáveis. A gente está subindo, a gente bateu os 15, já subiu, cara, sei lá, 70% já teve de alta, daqui a pouco a gente bate 100% de alta e o mercado continua subindo saudável. A gente está tendo uma movimentação saudável. Não tem entrada de liquidez externa, mas tem entrada de liquidez interna do mundo cripto. E isso eu vou mostrar para vocês ainda na análise de hoje, como que a gente sabe se tem essa entrada de liquidez interna ou externa, beleza? E aí, para a gente confirmar o supply na mão do long term holder, é só a gente olhar exatamente para como que está a idade das moedas. Quando esse gráfico aqui ele está subindo, a gente tem um múltiplo dos 90 dias aonde as moedas estão envelhecendo. Ou seja, isso daqui ó, é um sinal, a subida desse gráfico é um sinal de que cada vez mais a gente está tendo pessoas holdando o ativo. O que a gente vai se preocupar é quando as pessoas começam a distribuir. Quando a gente tem distribuição, sim, isso daqui é um perigo, porque a gente está indicando que os investidores eles não estão mais confiantes nessa alta que está tendo. Então eles começam a distribuir, beleza? Por enquanto a gente segue subindo aqui, então tudo saudável. Se a gente olhar para o balanço nas exchanges, cara, mesma coisa. A gente teve uma entrada de Bitcoin bem forte durante essa alta aí que a gente veio lá dos 20 mil dólares ali e bateu os 28, a gente teve uma entrada relevante, saiu ali de 11,8%, foi parar em 12% de BTCs dentro das exchanges, isso falando do supply total, e a gente já vê que já saiu bastante BTCs das exchanges também. Se a gente olhar para Ether, cara, Ether vem caindo sem freio, sem parar, a gente tem a saída de Ether das exchanges. E se a gente olhar para o que está acontecendo, cara, o que rege qualquer mercado vai ser oferta e demanda. E para a gente entender a oferta e demanda no BTC, é super fácil, super rápido da gente fazer isso. 2 gráficos a gente faz isso. O primeiro gráfico é o supply na mão do long term holder. Então a gente sabe quanto de oferta está fora de circulação. E o segundo gráfico, para a gente entender se está tendo demanda ou não, é exatamente a utilização da rede. Novos endereços, novas pessoas entrando dentro do mercado. Isso daí vai sempre nos mostrar se a gente está tendo demanda ou não pelo ativo. Então, como a gente olhou que o long term holder ele está acumulando, a gente tem diminuição do supply em circulação. E quando a gente olha exatamente para os novos endereços ativos, olha só, os novos endereços ativos eles estão subindo, ou seja, a gente tem novos usuários entrando no jogo. Pode ser players que estavam fora, que simplesmente criaram uma carteira nova, não dá para saber exatamente o que é, mas a gente está tendo uma demanda do ativo, menos supply circulante, mais demanda é a chave que a gente precisa, é a matemática perfeita que a gente precisa para o preço continuar subindo. Veja que quando a gente perde a saúde do mercado, do ciclo, quando a gente bate euforia, a gente tem um topo máximo ali de novos entrantes e a partir do topo a gente não tem novos players entrando no mercado. Olha só, a média de 30 dias aqui, ó, como ela cai drasticamente. E a gente fica bem morto aqui durante um longo período quando a gente está dentro do bear market. A partir do momento que a gente volta a subir no mercado, a gente tem interesse de novos players e a gente vai subindo até isso se repetir. Chega topo, euforia, a demanda ela some do ativo, o preço fica insustentável, ele cai novamente. Se a gente olhar para o que está acontecendo agora, a gente está tendo uma alta consistente. Hoje temos mais novos endereços dentro da rede do BTC do que a gente teve no topo do mercado, no topo do all-time high. Isso daqui é uma informação extremamente
preciosa. Cara, hoje tem mais pessoas entrando no jogo do que tinha no topo, no all-time high do BTC. E olha só que louco, por mais que a gente tenha todos os cenários incertos na nossa frente, a gente tem essa demanda entrando. Eu ainda cheguei a comentar dentro do canal do Telegram que, cara, não importa se tá vindo um meteoro na Terra, não importa se tá tendo aumento da taxa de juros, não importa o que tá acontecendo. Se os investidores daquele ativo resolverem comprar aquele ativo, cara, não importa o que está acontecendo na Terra, o preço do ativo ele vai subir. Não importa se a gente está passando por uma crise e todo mundo resolve comprar tomate. Se todo mundo resolver comprar tomate, o preço do quilo do tomate vai sair de 5 e vai parar em 20. Então, oferta e demanda é o que rege o mercado. E aí, cara, você pode pensar que, pô, beleza, o Fed tá aumentando taxa de juros. Cara, tudo isso tá em pauta, tudo isso a gente analisa também, tudo isso a gente sabe desses riscos. Mas a gente não pode negligenciar o fato da gente ter a diminuição do supply circulante, porque o long term holder acumulou, e o aumento da utilização da rede, o aumento da demanda, o aumento de novos players entrando no jogo. Então, isso gera um potencial, é uma fórmula matemática, cara. Isso gera um potencial da gente subir. Cara, é só você olhar, durante crises, por exemplo, sempre vai ter um ativo que vai subir. Não é 100% do mercado que tá caindo. Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, cara, só para provar isso daqui para vocês, se a gente pegar mercado americano, cara, a gente tem S&P aqui, ó, caindo sem freio durante esse período todo, desde ali de janeiro de 2022 a gente está com o S&P caindo. Se a gente pegar uma empresa de petróleo no mesmo período, por exemplo, cara, a gente vai ver que a empresa está simplesmente subindo. Olha só o que está acontecendo com a ExxonMobil desde janeiro. Cara, tá subindo. Por quê? Tem demanda por esse ativo durante um período que está tendo uma crise. Por exemplo, a S&P está caindo, as bolsas estão caindo, mas a ExxonMobil está subindo. Por que ela está subindo? Porque as pessoas estão comprando aquele ativo e não importa o que está acontecendo na nossa frente. A ExxonMobil está subindo com conflito entre países, está subindo com elevação da taxa de juros, está subindo... Cara, não importa o que esteja acontecendo. Se os investidores decidem comprar aquele ativo, vai subir. Se os investidores decidem vender aquele ativo, vai cair. Não importa o contexto. Por isso que eu falo bastante com vocês que 95% das minhas decisões está pautado nos dados on-chain. E nos dados mesmo, não é no que eu acho, não é a minha opinião. E, cara, se tá batendo capitulação, se a gente tá tendo utilização da rede, se long term holder tá acumulando, eu não posso ficar fora do jogo, eu tenho que entrar dentro do jogo, beleza? Como lá no topo, eu sei que também quando o long term holder estiver distribuindo, quando a gente estiver em zona de euforia, quando a gente estiver com supply com alto nível em profit, 90%, por exemplo, cara, vai ser um momento de estar distribuindo, beleza? Então a gente tem cenários e cenários e o ativo, ele pode sim se movimentar mesmo em meio às crises, porque tá tendo demanda pelo ativo. Se a gente olhar aí, a gente sabe que durante um longo período também, a gente passou com uma correlação muito alta do BTC com o mercado americano, né? Esse gráfico aqui ele mostra exatamente como que é essa correlação do BTC com o mercado americano. Quando a gente está mais próximo ali de 1, a gente está extremamente correlacionado. 1 seria 100% de correlação. Um caiu, o outro caiu. Um subiu, o outro subiu. E a gente vê que o BTC ele vem perdendo a sua correlação com o mercado americano desde meados ali de novembro, mais ou menos. Depois que, a partir do momento ali que a FTX quebrou, o mercado cripto estava caindo muito enquanto a bolsa americana estava subindo. Dali para frente, a gente está se descorrelacionando com o passar dos dias e cada vez mais a gente está se descorrelacionando do mercado americano. Por isso que hoje em dia eu até trago menos análise do S&P, da Nasdaq, por exemplo, do que eu trazia lá no ano passado, porque essa correlação ela está mudando um pouco. Então, como eu vou tomar a decisão nas criptos, cara, eu não posso ficar olhando para algo que não está influenciando nesse momento. Eu tenho que olhar para aquilo que está influenciando nesse momento, beleza? Então, a gente vê aí que o BTC ele tá perdendo um pouco da sua correlação. Isso é muito bom, porque eu vejo que se a gente tiver realmente um crash na economia americana, que eu não sei se a gente vai ter, eu não tenho certeza, na verdade eu não tenho certeza de nada, eu não tenho bola de cristal, eu não consigo prever o futuro, eu diria para vocês que se a gente perder a correlação mais ainda, a gente pode ter sim um crash na bolsa americana, a gente pode ter sim uma recessão, a gente pode ter sim um colapso aqui nos Estados Unidos,
e as criptos continuarem subindo, porque a gente pode ter um descorrelacionamento. É a mesma coisa que eu apresentei para vocês da ExxonMobil, exatamente um ativo que estava subindo durante um período de queda aí, beleza? E bom, a gente vendo tudo isso dos dados on-chain, a gente pode passar um pouco para o price action para a gente entender também o que está acontecendo para conseguir tomar uma boa decisão, tanto para o longo prazo, para o curto prazo. Pro longo prazo, a gente olhando para os dados on-chain, cara, perfeitamente tudo saudável. Nada dessa alta me mostra que ela é inconsistente. E algo que está acontecendo aí, que, cara, eu até lamento às vezes de ver, mas simplesmente são decisões que as pessoas que investem no mercado, elas têm. Mas, olha só, quando a gente tem o long short ratio nessa região amarela aqui embaixo, laranja aqui embaixo, a gente tem mais pessoas shortando do que pessoas apostando em long. E, cara, eu não acho que seja saudável a gente começar a apostar em long, eu acho em short, eu acho que já passou o momento para isso. A gente teve 2022 inteiro sendo um ano de bear market, sendo um ano de certeza de bear market. Por que era certeza? Porque a gente ainda não tinha chegado em fase de capitulação. A gente estava no início do aumento da taxa de juros, a gente tinha acabado de sair de um topo, a gente tinha acabado de começar um crash, então durante 2022 foi um bom ano para a gente shortar. Só que durante 2023 eu já acho que isso é muito arriscado, cara. O mercado ele está liquidando dia após dia as pessoas que estão apostando em short. E as pessoas continuam apostando em short. Cara, enquanto elas estiverem apostando em short, elas estão dando combustível para o preço do ativo continuar subindo. Eu que estou na ponta compradora, eu que comprei o ativo e minha carteira está valorizando, cara, eu adoro ver isso. Então, simplesmente, para mim, a carteira é muito bom. Só que como investidor, cara, eu sei que tem muita gente sendo liquidada nesse período, muita gente simplesmente perdendo grana nesse período aí, porque as pessoas continuam apostando em short. E se a gente vê, olha só, a gente ainda tem bastante barras, a gente ainda tem bastante gente para liquidar no mercado na ponta de short. A gente veio durante 2022 inteiro, galera. Durante 2022 inteiro, a gente veio liquidando os longers, aquelas pessoas que estavam apostando na alta. Quem estava apostando na alta, cara? 3AC, Luna Foundation, FTX, todos esses players estavam apostando em alta e a gente passou 2022 inteiro liquidando quem estava apostando em alta. Isso significa que a gente vai passar 2023 inteiro liquidando quem está apostando em baixa? Não, vai chegar um momento que a gente não vai ter mais quem liquidar. A gente vai começar a liquidar a outra ponta lá na frente. Mas veja que ainda tem bastante gente apostando em short para serem liquidadas ainda no mercado, beleza? E aí se a gente olhar para o nosso curto prazo aqui, entendendo tudo que está acontecendo no longo prazo, entendendo toda a movimentação do mercado, a gente pode ver no curto prazo aonde estão as regiões de compra e as regiões de venda do BTC. Então, se a gente olhar para o BTC, a gente vai ver que nesse momento a gente tem uma resistência a ser enfrentada que é os 29 mil dólares e logo em seguida a gente tem os 30 mil dólares também. Não é fácil passar essas regiões, como não foi fácil lá atrás a gente passar as regiões, quer ver, ó? A gente passar as regiões dos 20, olha só como que o mercado estava, quando a gente estava lá no fundo do mercado, olha só, a gente chegou em uma região que foi difícil passar aqui também dos 21, depois foi difícil passar dos 24, a gente passou os 24, depois foi difícil, olha só, a gente passar aqui ó, dos 25 mil dólares, a gente passou dos 25 mil dólares, agora também é difícil a gente passar dos 29 e passar dos 30 mil dólares. Eu, de verdade, não esperava essa alta que a gente teve nos últimos dias. Eu fiquei fora durante 3 dias, aí vocês sabem o motivo. E no final eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o motivo, porque eu fiquei fora, mas vocês não deixaram de ter um conteúdo aí durante esse período. E cara, eu fiquei surpreso com essa alta que a gente teve nesse período aqui, porque eu não esperava. Eu espero um pullback para o mercado ainda. Eu acho que será muito saudável o mercado ainda fazer um pullback antes dele subir, antes dele tentar romper. Se ele romper, cara, ele vai subir com divergência. A gente vai ver isso no price action, beleza? Mas, já olhando para o book, eu bateria na ponta vendedora, isso falando para o curto prazo, tá? Não falando para o longo prazo. Ponta vendedora, 29 e 30. Eu não compro rompimento. Eu não quero saber se vai romper essa
força dentro dessa região aqui, para mim, é ponto de venda. Aonde eu vou procurar por compra? Vou procurar por compra lá por volta dos 23 mil dólares ou lá por volta dos 22 mil dólares, que são os pontos de suporte do mercado, beleza? E aí, antes da gente falar ali do... Eu deveria ter falado com isso daqui primeiro com vocês antes de mostrar o book, mas só olhando aqui, ó, pro S&P, o que está acontecendo, a gente vê que o S&P está tentando romper um topo anterior aí, tá? Isso daqui é muito bom, porque isso daqui vai colocar o S&P em tendência de alta novamente. A gente vinha em tendência de baixa. Olha só, se a gente olhar o S&P Futuros, a gente vai ver que o S&P Futuros, ele já ainda não fechou o candle, tá, galera? A gente precisa aguardar o fechamento do candle de hoje, mas ele já está querendo formar o seu pivô de alta, rompendo o topo anterior aqui. Fechou aqui acima, subiu mais alguns dias, confirmou um rompimento desse topo aqui, cara, beleza, a gente confirma a tendência de alta novamente. Obviamente, essa tendência de alta, ela tá presa dentro desse canal azul aqui, então não espero que o mercado vá com muita força, que o mercado vá muito longe, até que ele rompa essa linha aqui. Então, eu vejo que ele pode subir aqui, encontrar uma região de resistência, voltar e fazer um pullback ali, porque inclusive, quando ele chegar aqui, a gente vai estar com a RSI entrando em regiões de sobrecompra. E aí a gente olhando para o price action do BTC, o que eu espero para o mercado, de verdade, eu estou aguardando um pullback, para reentrar com algumas posições dentro do mercado. Eu fiz realizações de lucro nesse período, estou aguardando um pullback no mercado, já faz dias que eu estou aguardando esse pullback, que é um pullback que venha em uma retração de Fibonacci, pelo menos ali, ó, em 0,5 de Fibonacci. Se a gente olhar 0,5 de Fibonacci, pô, a gente está falando de 24, 0,618, 23, cara, 24, 23, a gente vai estar mais ou menos aonde está o suporte no book, 23,250 a gente vai estar no suporte no book. Então eu vou bater em compra quando o mercado voltar para dentro dessa região aqui. Pode ser que ele suba e ele faça esse rompimento? Sim, ele pode subir. Como aqui atrás ele subiu, olha só, ele fez um topo aqui mais baixo, depois fez um topo mais alto com divergência no RSI. O RSI aqui ele estava mais alto do que nesse segundo topo. Isso pode acontecer novamente, a gente pode ter esse topo, onde a gente pode fazer um topo mais alto, seja nos 30 mil dólares, não sei aonde que é, não consigo prever o futuro, com uma divergência no RSI. E daí sim ele fazer um pullback. Na hora que ele iniciar esse pullback, ainda não foi iniciado o pullback, eu acredito que aqui é o topo, mas se a gente romper, a gente vai esticar Fibonacci para o próximo topo, aonde ele estiver, e aí a gente pode subir as nossas entradas, de 23, pode ir para 25 ali, não sei, depende de onde que o preço do ativo vai parar. Mas eu não compro nessas regiões, cara, já faz dias, eu tô falando desde ali mais ou menos do dia 20 de março, eu tô falando que eu estou vendendo e eu estou aguardando pullback no mercado para poder fazer compra. De lá para cá, cara, eu não fiz nenhuma compra, eu tô simplesmente sentado na mão esperando. O mercado fez o pullback, a gente analisa RSI voltando para regiões mais sobrevendidas, aí a gente procura por entradas dentro do mercado, beleza? Então, para o BTC, eu estou aguardando esse pullback. Enquanto não fizer esse pullback, eu não entro e eu não mudo a tese, porque a tese é, o mercado esticou, tá muito esticado, a gente tem resistência, cara, tá tão próximo os 29, os 30 mil dólares, não vale entrar no ativo exatamente nesse período. É muito melhor a gente esperar um pullback, na hora que o pullback acontecer, a gente consegue entrar dentro do ativo, beleza? Não vou passar com vocês em Ether, não vou passar com vocês em altcoins, porque eu vejo que esses outros ativos, eles estão mais laterais, estão se segurando mais. O Ether a gente tá vendo aí, eu já venho comentando com vocês que enquanto a gente não romper os 2 mil dólares, o Ether vai ficar sanduichado dentro dessa região. Então a gente precisa que o mercado se movimente mais para a gente começar a olhar para esses outros ativos. Mas o que eu quero comentar com vocês é uma parada que o John ele traz muito dentro da comunidade on-chain. O John gosta de analisar as stablecoins para entender como que está a movimentação das stablecoins. E ele usa bastante a dominância das stablecoins. Mas antes da gente passar da dominância, eu só mostrar esse gráfico aqui para vocês. Esse gráfico aqui é o agregado de stablecoins dentro do mercado cripto. Isso daqui é interessante. Stablecoin é algo super novo no mercado, então ainda é difícil de analisar, encontrar padrões, identificar movimentações dentro desses ativos, como que isso influencia ou não o ciclo. É bem difícil de fazer isso, porque é recente.
Só que observem que o supply das stablecoins ele vem aumentando ao longo da subida do mercado, ou seja, mais pessoas estão procurando stablecoins. Se mais pessoas estão procurando stablecoins, é porque elas estão saindo das suas criptos, porque ninguém troca dólar real, dólar verdinha, por USDC. Não, simplesmente as pessoas trocam criptos por USDC, USDT, DAI. Aqui eu estou falando de um agregado, tá? Das 4 maiores. Então a gente vê que o supply vem subindo. Depois que a gente tem a quebra da 3AC, da Terra Luna ali, a gente vê uma diminuição no supply das stablecoins. O que isso nos mostra? Nos mostra 2 hipóteses. Aqui, dá para saber qual hipótese que é? Não dá para saber porque eu não tenho certeza. Eu não consigo saber, não consigo ver o que as pessoas estão fazendo. Consigo entender a direção ali e ver as teses, colocar na mesa as 2 teses. E as 2 teses que a gente tem é ou as pessoas estão vendendo suas stablecoins e pegando verdinhas, sacando para dentro do mercado normal, para fiat mesmo. Pode ser por insegurança, a gente tem tivemos problemas na USDC, DPEG, a gente tem, problemas em vários cenários. Na BUSD também a gente teve, então tem uma insegurança sobre as stablecoins. E o segundo cenário é que as pessoas estão voltando a comprar os seus ativos, ou seja, elas estão trocando as suas stablecoins exatamente pelos seus ativos, seja BTC, Matic, o que for dentro do mercado. Só que isso daqui nos mostra um sinal positivo. Isso nos mostra que a gente tem 2 cenários. Ou as pessoas estão com apetite a risco, ou simplesmente as pessoas estão pulando fora do mercado cripto mesmo. Então pode ser um sinal muito positivo e um sinal muito negativo. Eu acredito na hipótese número 2, na hipótese de que as pessoas estão comprando os ativos. Por que eu acredito nisso? Porque eu estou vendo o acúmulo do long term holder. Eu estou vendo que o supply do BTC está sendo comprado quando o supply das stablecoins está diminuindo. Então, na análise geral, eu opto pela opção número 2. Não acredito que as pessoas estão saindo do mercado. Acredito que as pessoas estão tomando mais risco, beleza? E aí, se a gente olhar um padrão bem interessante, olha só, a gente vai puxar aqui a dominância do USDT. E eu quero mostrar para vocês algo muito curioso que tem dentro do mercado, que é exatamente o John. O John ele gosta muito dentro da comunidade on-chain de observar isso daqui. Mas olha que louco os padrões que a gente tem dentro do mercado quando a gente olha a dominância de stablecoin. Se vocês olharem aqui, o dia que o USDT bateu topo na sua dominância, olha só, que dia que foi aqui que ele bateu topo? Dia 10 de novembro foi quando... Não, dia 9 de novembro foi o dia que o USDT bateu topo na sua dominância. Deixa eu até puxar para cá. Se a gente olhar que dia que foi esse, olha que dia que foi esse. No dia que o BTC bateu fundo, no dia que a gente teve a quebra da FTX, ali o colapso foi nesse período, então a gente teve o mercado caindo muito. Olha só que louco, Se a gente voltar aqui, a gente vê esse topo anterior aqui, esse topo anterior também ele foi constituído ali em um período de formação de topo do mercado. Em julho de 2020, olha só aonde que nós estávamos em julho de 2020, agosto, setembro, outubro. Em julho de 2020, a gente estava simplesmente formando também um fundo. Olha só, junho de 2020, a gente estava formando um fundo aqui no mercado também. Ou seja, esse topo mostrou um fundo, a gente tem um outro topo pra gente aqui atrás também, olha só que ele marcou um fundo do mercado também exatamente nesse dia, no dia que todo mundo capitula, no dia que todo mundo troca, no dia que todo mundo vai correr atrás da stablecoin, o mercado volta a subir. E aí qual que é exatamente o movimento seguinte? A gente vê a dominância da stablecoin caindo. E galera, a gente segue com a dominância das stablecoins caindo. Se a gente olhar a dominância do USDT, a gente segue caindo. A gente está em uma tendência de baixa na dominância do USDT. Tem uma linha que eu tracei aqui, essa linha foi o John que trouxe ainda dentro da comunidade on-chain, que é exatamente, o histórico de suporte. Ou seja, se a gente vê a dominância do BTC, do USDT em tendência de baixa e ela tá batendo bem forte para perder esse suporte aqui, olha só, já veio 1, 2, 3, provavelmente vai vir a 4ª vez para tentar perder esse suporte aqui. Se a gente perde esse suporte aqui, a gente continua
indo em direção para cima com o BTC, porque as pessoas estão saindo exatamente das stablecoins e comprando os ativos mais arriscados. E pô, a gente está olhando em um ativo que ele está em tendência de baixa. Então, se ele está em tendência de baixa, você vai esperar que ele perca os suportes que ele tem ao longo do caminho, até que ele reverta a sua tendência de baixa para uma tendência de alta, e aí na tendência de alta a gente vai esperar que ele faça o rompimento das suas resistências pela frente. E se você olhar, cara, o SDC, faz essa análise aí, pega esses gráficos, o SDC.D, o SDT.D, cara, pega esses gráficos e analisa para você entender em que período que o mercado bate topo, em que período que o mercado bate fundo. Quando a gente olha isso daqui, a gente está vendo, junto com o agregado supply, a gente está vendo na nossa frente um apetite dos investidores ao risco. E aí, isso daqui resume o que eu falei no começo do vídeo, que, cara, não importa o que esteja acontecendo no mundo, não importa se esteja vindo um meteoro na Terra, se as pessoas decidirem comprar aquele ativo, ele vai subir. Quem lembra do preço da água sanitária em 2019, quando a gente teve o crash ali, quando a gente teve um evento que, se eu falar o nome aqui, eu vou tomar um strike no YouTube. Mas quando a gente teve o bloqueio de tudo, que a gente não podia nem sair de casa ali, cara, o preço desses tipos de produtos, né, cara, exatamente álcool em gel, exatamente, cara, cândida, putz, todas essas paradas subiu absurdamente, e a gente tava passando por uma crise. Por que que tava subindo durante uma crise? Porque as pessoas estavam procurando pelo aquele ativo. Então hoje a gente vê aí que o BTC tá subindo forte, e, cara, para mim, eu continuo super saudável, continuo super exposto no mercado. Claro que, pro curto prazo, estou esperando um pullback para me expor um pouco mais ainda, para fazer novos aportes, fiz caixa, fazer novos aportes aí no jogo, beleza? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, cara, considere se inscrever. E para quem ficou até o final aí, sabe que nos 3 últimos dias eu fiquei fora, onde eu deixei 3 vídeos de emergências gravados aqui para vocês, porque meu filho nasceu, o moleque tá aí. Para quem tiver curiosidade, olha só a foto do pequeno. O que eu fiz aqui? A foto do pequeno aqui, ele nasceu aí na terça-feira, cara, desde segunda-feira foi trabalho de parto, foi parto natural, 24 horas de processo de parto. Eu tô sem dormir desde domingo, ainda não, agora acredito que não vou conseguir dormir nem tão cedo ainda, mas tá tudo bem, tô de volta no jogo aqui. A partir de hoje, todos os dias, tô aí trazendo a análise para vocês, o conteúdo para vocês de volta aqui no canal, beleza? Peço desculpas caso o time, a partir de agora, o vídeo saia um pouco mais tarde. Por exemplo, hoje eu sei que o vídeo vai subir um pouco mais tarde, mas no começo vai ser um pouco difícil mesmo, mas não tem justificativa. Vou fazer o máximo possível para voltar pro time normal, que geralmente meu vídeo sobe ao meio-dia aí no Brasil, beleza? Então é isso, galera. E agradeço demais a mensagem de todo mundo que deixou aí mensagens positivas pro moleque aí, se chama Thomas, e muito obrigado mesmo de coração pelo carinho de todo mundo, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço, e eu te vejo amanhã na nossa aula de sábado. Amanhã tem aula aqui no canal, beleza? Forte abraço, tamo junto e valeu!